Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo dos contratos em espécie. Estamos estudando o contrato de compra e venda, que é o primeiro da lista dos 23 disciplinados pelo Código Civil e o mais comum, aquele que a gente vê todos os dias dentro da nossa rotina. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário ou a sua pergunta. Eu tenho respondido a todas as dúvidas, a todos os comentários e principalmente vamos compartilhar esse canal, fazer com que ele cresça ainda mais. Se você ainda não sabe, os slides que são projetados aqui durante as nossas aulas estão disponíveis para download lá no meu site www.ericamolina.com.br. Vai lá na aba Material e você vai ver que todos os slides de todas as playlists disponíveis aqui no canal do YouTube estão disponíveis para download. Então, aproveite e quem sabe isso também te ajuda na hora dos estudos. Então, vamos dar continuidade ao estudo do contrato de compra e venda e vamos entender e relembrar, na verdade, que nós estamos estudando algumas cláusulas especiais ao contrato de compra e venda. Se o próprio nome já diz cláusula especial, essa cláusula não é uma cláusula que se aplica genericamente a todo e qualquer contrato de compra e venda. Para que uma cláusula especial ela incida efeitos em relação àqueles contratantes, ela precisa estar prevista, ela precisa ser escolhida de forma consciente entre os contratantes para que gere os seus devidos efeitos. Então não há que se falar em retrovenda, por exemplo, se não tiver no contrato expressamente declarada a cláusula de retrovenda. Não há que se falar de venda sujeita à prova ou venda a contento se não tiver a cláusula expressamente disciplinada pelos contratantes no contrato de compra e venda. E a mesma coisa acontece com a preempção. A cláusula de preempção, ela, se não estiver prevista expressamente no contrato de compra e venda, não há qualquer efeito que se relacione à preempção, porque por ser uma cláusula especial, por trazer um efeito especial ao contrato de compra e venda, ela só poderá então gerar os seus efeitos se comprador e vendedor estiverem conscientes da inclusão desta cláusula no contrato. Se nada disser no contrato sobre preempção, não há que se falar então sobre os seus efeitos. A preempção é o direito de preferência. Então, de acordo com o artigo 513, o vendedor, ele tem o direito, por conta da cláusula de preempção, de que, caso queira, tenha preferência a comprar aquilo que ele vendeu ao comprador. O comprador será obrigado, caso deseje vender a coisa, a oferecer primeiro aquele que vendeu, e se esse vendedor não quiser, ele pode então oferecer a terceiros. Você deve estar falando, professora, é a mesma coisa que acontece lá então na locação, no contrato de aluguel, que o dono da casa, se pretender vender a casa, é obrigado a oferecer primeiro para o locatário? Sim, só que a gente vai ver que essa situação da locação é o que a gente chama de preferência legal. Aqui, quando a gente fala de preferência convencional, o nome é preempção. A lei não obriga o comprador, caso queira vender posteriormente a coisa, a oferecê-la primeiro ao vendedor. Essa obrigação, esse dever que o comprador terá, ele só o terá porque, quando fizeram um contrato de compra e venda, eles estabeleceram essa cláusula dizendo o seguinte: se o comprador pretender vender a coisa posteriormente, ele terá a obrigação de oferecê-la primeiro àquele que o vendeu. Então, é uma pequena semelhança aí com a retrovenda, que a gente viu que lá na retrovenda, o vendedor ele também não está querendo muito se desfazer da coisa, né? Ele não está querendo ou não está pretendendo permanecer longe da coisa que ele vendeu. A mesma coisa aqui na preempção. O vendedor vende, mas ele tem um desejo, ele tem ali uma intenção
de voltar um dia a ser o proprietário da coisa. Ele, por às vezes uma questão de necessidade financeira, porque ele precisa pagar uma conta, porque ele precisa ali, né, realizar algum compromisso com esse dinheiro vindo do contrato de compra e venda, ele, havendo a intenção de voltar a ser o proprietário, ele pode então estabelecer junto com o comprador a cláusula de preempção. Então, para ficar claro, eu tenho um contrato de compra e venda em que essa vendedora aqui vende a casa para esse comprador, que assume a obrigação de lhe pagar então o preço, como a gente já estudou, todos os elementos do contrato de compra e venda, mas quando ela vende, ela talvez não pretendia muito vender, né? Não era do seu desejo se desfazer dessa propriedade. E ela tem a esperança de que em algum dia ela possa voltar a ser a proprietária desse imóvel. Então eles podem, nesse contrato de compra e venda, estabelecerem a cláusula de preempção, dizendo que, olha, se você, comprador, desejar vender então a casa futuramente, você primeiro ofereça para mim e depois ofereça para terceiros. O que eu quero que vocês entendam aqui é que, diferente lá da retrovenda, aqui não há uma cláusula resolutiva, nem uma cláusula suspensiva. O que significa? A partir do momento que eles fazem o contrato de compra e venda, na data da celebração do contrato de compra e venda, todos os efeitos desse contrato eles são gerados, sem nenhuma condição. Se a pessoa quiser, não há aqui qualquer impedimento para consolidação do direito de propriedade do comprador, porque o comprador, a partir do momento em que há a celebração do contrato de compra e venda, no caso aqui, né, se tratando de imóvel, com o registro da escritura pública, ele já passa a ser o dono e só vai deixar de ser o dono se ele assim desejar. Se ele quiser vender, então ele vai ter a obrigação de oferecer primeiro para o vendedor. Mas se ele não quiser vender, não tem nada que tire o seu direito de propriedade, diferente da retrovenda. Então, nesse caso, se ele pretender vender, o que ele vai ter que fazer? Obrigatoriamente, vai ter que oferecer primeiro para a vendedora, e a vendedora vai manifestar a vontade aí de adquirir ou não esse imóvel nas condições que serão estabelecidas por quem? Pelo comprador. Então aqui o preço, o que vai ficar convencionado, quais são as condições, são todas estipuladas pelo comprador. Não tem vínculo nenhum com o contrato de compra e venda anterior com relação a preço, forma de pagamento, nada. O comprador decide, quero vender a casa. Ok, por quanto ele vai estabelecer o valor, ele vai estabelecer forma de pagamento, ele vai estabelecer prazo, ele vai estabelecer tudo. Aí, primeiro, oferece para quem? Para quem vendeu a ele aquele imóvel. Se esse vendedor disser que não tem interesse, aí ele pode vender então para terceiros. Tudo bem? Então aqui não existe nenhuma imposição por parte do vendedor. Não há por parte do vendedor o desejo de chegar nesse comprador e falar assim, vende de novo a casa para mim, eu desejo que você a venda para mim. Não, mas eu não quero vender, não tenho intenção de vender. Então aqui a iniciativa, essa cláusula, ela tem como iniciativa a vontade sempre do comprador. Porque se ele não quiser vender, esse vendedor não tem nenhuma forma de obrigá-lo a devolver a coisa a ele, como acontece lá na retrovenda. Bom, no nosso ordenamento jurídico, nós temos um duplo regime de preferência. A preferência convencional, que é a preempção, que é o direito de preferência concedido em favor de uma pessoa, porque contratantes assim definem, contratantes assim estipulam, que se não fosse pela vontade das partes, não haveria de forma alguma o direito de preferência. Esse direito de preferência só existe porque os contratantes, lá no momento da formação do contrato, assim desejaram. A lei não estabelece nenhuma obrigatoriedade.
mas também existe a preferência legal, ou também chamada de prelação legal. A prelação legal é aquela em que, independente da vontade das partes, exige-se do vendedor, daquele que está pretendendo vender a coisa, a oferecê-la primeiro a determinadas pessoas. 2 exemplos. A locação, que eu acabei de dizer para vocês, né? A Lei 8.245, dizendo que o dono da casa, o locador, se pretender vender o imóvel durante o prazo de vigência do contrato de locação, ele tem a obrigação legal, porque a lei assim determina, de oferecê-la primeiro ao locatário. Se o locatário não quiser, então ele pode vender para terceiros. A mesma coisa acontece no condomínio. Condomínio nada mais é do que o direito de propriedade exercido por 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então eu tenho um carro e eu e meu irmão somos donos do carro. Então nós temos um condomínio. Eu tenho uma casa e eu e meu vizinho somos donos da casa. Nós temos um condomínio. Então se um dos condôminos pretender vender a sua cota parte do bem indivisível, determina o Código Civil que primeiro esse condômino deve oferecer a sua cota parte aos outros condôminos. Se esses condôminos não tiverem interesse na aquisição dessa cota parte, aí pode o bem ser vendido a terceiras pessoas. Isso porque a lei determina, independe da vontade das partes, mesmo que no contrato de locação isso não conste, mesmo que no condomínio isso não conste, porque a lei determina ao direito de preferência. A preempção é a prelação convencional, porque ela só existe por conta da manifestação da vontade dos contratantes. 2 requisitos são necessários para que haja o exercício da cláusula de preempção, para que a cláusula de preempção ela se efetive. Primeiro e mais importante, o desejo do comprador de vender. O comprador que adquire a coisa, ele só terá a obrigação de oferecê-la ao vendedor se ele, durante um período de tempo, efetuar a venda do bem, efetuar a venda da coisa. Se ele tiver desejo de vender a coisa, então surge para ele a obrigação de oferecê-la primeiro para o vendedor. Agora, se ele não pretende vender, não tem nada que faça com que ele perca essa propriedade em favor do vendedor, em favor da vendedora. E o outro requisito é a vontade do vendedor de recomprar, porque de nada adianta o comprador ele ter o desejo de vender, mas o vendedor não ter condições de comprar. Então ele até estabelece essa cláusula, mas é uma cláusula que não o obriga a comprar. É uma cláusula que dá a oportunidade, preferencialmente a ele, de comprar a coisa, mas não o obriga. Até porque ele não sabe se, quando o comprador for vender, as condições impostas pelo comprador são adequadas, são possíveis de ser cumpridas por esse vendedor. Então, se o comprador desejar vender, ele tem a obrigação de oferecer primeiro ao vendedor. Se o vendedor tiver interesse em recomprar a coisa, então a cláusula de preempção ela se efetiva. Tudo bem? Bom, professora, tem prazo? Qual o prazo que essa cláusula de preempção ela tem vigência, né? Ela incide sobre o comprador e vendedor durante quanto tempo? Então, o parágrafo único do 513 vai dizer que a obrigação do comprador em oferecer a coisa, em oferecer o objeto, né, que foi comprado por ele ao vendedor, essa obrigação ela permanece pelo prazo, e aí depende do tipo de bem, de 180 dias se trata de bem móvel, e de 2 anos se trata de bem imóvel. Então, a cláusula de preempção ela vai definir o seguinte: se tem um contrato de compra e venda e lá tem a cláusula de preempção, se a compra e a venda diz respeito a um bem móvel, então o direito de preferência do vendedor
ele será ou existirá pelo prazo máximo de 180 dias. Então, se dentro do prazo de 180 dias, o comprador desejar vender o bem, desejar vender o carro, por exemplo, obrigatoriamente ele vai ter aí que oferecer esse carro primeiro ao vendedor. Se é um bem imóvel, então o prazo do direito de preferência do vendedor é de 2 anos. Então, comprei a casa, tem cláusula de preempção no contrato de compra e venda. Se eu pretender vender essa casa dentro do prazo de até 2 anos, eu tenho a obrigação de oferecer primeiro ao vendedor. Se ele não quiser comprar, aí eu posso vender a terceiros. Detalhe, esse prazo é um prazo estabelecido pelo Código Civil numa questão de limite máximo. Então, esse limite não pode ser ultrapassado. Então, eu não posso fixar cláusula de preempção no prazo de 2 anos se bem móvel, ou de 5 anos se bem imóvel. Vale aquela máxima que vale lá para a retrovenda. Aquilo que é estabelecido além do prazo máximo legal, estabelecido pelo Código Civil, é tido como não escrito. A gente vai ler como 180 dias bem imóvel, como 2 anos bem imóvel. Agora, eles podem fazer ou estabelecer um prazo menor que isso? Podem, tá? Como se trata de uma cláusula convencional, então eles podem estabelecer que o direito de preferência ele exista ou incida por um prazo menor do que esse estabelecido. Então, eles podem estabelecer lá que o comprador vai ter a obrigação de oferecer ao vendedor a venda do veículo no prazo de, se ele resolver vender dentro de 60 dias, por exemplo, tá bom? Ou se ele está pretendendo aqui vender a casa, então o prazo máximo da obrigação dele oferecer ao vendedor é de 1 ano. Então, diminuir o prazo é admitido pela lei. Ultrapassar o limite máximo não é permitido pela lei. A cláusula não é nula, assim como na retrovenda, nulo somente é o excesso. Tudo bem? Então, havendo o contrato de compra e venda e a cláusula de preempção, a obrigatoriedade do comprador em oferecer ao vendedor, ela existirá pelo prazo de até 180 dias se o bem é móvel e de até 2 anos se o bem é imóvel. E claro, pessoal, que a obrigatoriedade, ela existe dentro desse prazo. Porém, existe também a necessidade de se fixar um prazo para resposta. Porque é o seguinte, né? O comprador, ele vai ter que notificar, então, o vendedor e falar e indicar todas as condições que estejam estabelecidas no contrato, todas as suas condições da proposta de venda da coisa, e ele tem que responder. Então, na cláusula de preempção, na própria cláusula de preempção, já tem que ficar estipulado que a partir do momento em que haja a notificação por parte do comprador, que tempo tem esse vendedor de resposta. Ou na própria notificação eu dou esse tempo de resposta. Então, o comprador, ele notifica o vendedor e diz: olha, estou querendo vender a casa, gostaria de saber se você tem a intenção de comprá-la. Me responda no prazo máximo de tantos dias. Tudo bem? Então, a obrigatoriedade, ela paira aqui nesses prazos. Mas há um outro prazo, um prazo para resposta. Então, eu notifico e determino que ele me responda dentro de determinado prazo. Agora, o artigo 516 vai dizer o seguinte: e se o comprador notificou o vendedor e não estabeleceu um prazo para que ele responda? Qual é o prazo decadencial para isso? Então, para exercer esse direito potestativo de comprar ou não, né? Que prazo eu tenho que obedecer? Então, o 516 vai dizer que se não coloquei prazo nenhum na notificação nem no contrato para que ele responda, ele tem que me responder dentro do prazo máximo de 3 dias, se o bem for móvel, e de 60 dias, se o bem for imóvel. Não respondendo dentro desse prazo, então ele perde o seu direito de preferência. Lembrando, eu posso estabelecer um prazo menor, tá?
Então eu notifico e coloco um prazo para ele me responder. Se lá eu não coloquei nada, então são esses prazos que devem ser obedecidos pelo comprador e pelo vendedor. Bom, já falei aqui, né, já fui falando para vocês algumas diferenças, né, acerca da retrovenda e da cláusula de preempção, mas eu queria pontuar duas diferenças bastante importantes. A primeira delas é que lá na cláusula de retrovenda, quem manda na história é o vendedor. Porque lá na cláusula de retrovenda, a cláusula gerará efeitos se o vendedor quiser. Então, lá naquele prazo que nós estudamos, o vendedor ele pode notificar, então, o comprador e dizer assim, olha, quero a casa de volta. Então, a iniciativa na retrovenda é do vendedor. Quem manda na história é o vendedor, não tendo o comprador direito ou controle sobre uma coisa que ele próprio comprou e pagou, que ele adquiriu. Porque aqui o que existe, a gente já falou, é a condição resolutiva. Lá na preempção, não. Na preempção, quem manda na história é o comprador. Se ele quiser vender, ele terá a obrigação de oferecer primeiro ao vendedor. Mas se ele não quiser vender, ele não tem obrigação alguma. E se ele quiser vender, ele vai estabelecer valor, forma de pagamento, tudo diferente daquilo que tenha sido convencionado no contrato de compra e venda. Na retrovenda, a gente viu que o vendedor vai ter o direito de reaver a propriedade da coisa, devolvendo exatamente aquilo que ele pagou, ou seja, o preço é fixado pelo próprio contrato de compra e venda. E uma outra diferença é que a gente viu que lá na cláusula de retrovenda, o exercício da cláusula de retrovenda faz com que a propriedade volte para o vendedor e não incide uma nova aquisição, não se caracteriza como uma nova aquisição. E se não se caracteriza como uma nova aquisição, não gera nova tributação. Então eu não tenho que recolher IPI novamente. Aqui não, aqui é uma nova aquisição. O comprador está vendendo, o vendedor pode comprar ou não. Se ele comprar, é uma nova aquisição e novamente incide IPI, incide aí o imposto de transmissão, o ITBI, desculpe pessoal, ITBI, o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, nesse caso, há a obrigatoriedade de recolhimento desse ITBI. Então, corrigindo, não é IPI, ITBI, que é o imposto que incide aí nas transmissões de propriedade de bens imóveis. Então, nesse caso, é uma nova aquisição, nesse caso, então, há a tributação. Tudo bem, pessoal? Então, temos um pouquinho mais a falar ainda sobre a cláusula de preempção e eu vou continuar na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.